galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje divide aqui em 6 temas e já vamos começar falando sobre notícias que estão deixando o Dilma sem dormir e sem poder reclamar. Até porque quem está divulgando as notícias são os seus próprios aliados, como a Globo. Vai falar que a Globo não é aliada do petismo mais? Agora virou golpista e traidora? Vocês vão ver qual foi a capa do Globo de ontem. A capa. Vamos falar também da Mônica Bergamo. A Mônica Bergamo deixou de ser petista, né? Petista histórica. São inúmeras notícias que merecem um faz o L. A gente vai falar sobre o CAGED e falava um tanto do imperialismo americano. Parece que o Jean Paul Prats meio que foi entregar a Petrobras para os gringos, né? Gerenciarem, fechar uns acordos que envolvem descarbonização, redução de emissões, coisas socioambientais, né? Ainda foi assinado nos Estados Unidos. Os americanos nem se deram ao trabalho de vir no Brasil. E se isso é um problema, Marina Silva ontem estava conversando aí com um grupo de empresários falando que não se preocupa. Sabe para quem vai ser a prioridade na regulamentação do carbono? Será que são os grandes empresários, os bilionários que têm muito dinheiro para gastar? Não! O pequeno e o médio empresário. O grande a gente vê depois, né? As empresas grandes a gente primeiro tem que deixar trabalhando, né? Um cenário bacana, e aí a economia a gente olha depois. Mas enfim, a gente vai comentar sobre isso, outros assuntos no segundo tema, e que tem total conexão com o terceiro. Vamos começar falando, inclusive, de aspectos religiosos e algumas notícias que envolvem aliados do Dilma e que ele não está reclamando e a própria imprensa está questionando. E aí, defende ou não a democracia? E aí vamos falar de Nicarágua, vamos falar de Venezuela, vamos falar do Irã e mais algumas coisinhas. E quero falar com vocês sobre um caso que está acontecendo em Mato Grosso do Sul, que é no mínimo estranho. E tem até a ver com o MST, só que seria, na verdade, um grupo que tem uma atividade similar. Depois eu quero falar com vocês com um tema, que tá ali um cara com a caixa na cabeça, né? A imprensa meio que travando o cara. Só quero falar do caso do Nicolas. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Sabe que eu surpreendo, né? Trago alguns assuntos que ninguém esperava. E quero falar também sobre a CPI das Americanas, que parece que a cartola do MBL, né? Na verdade, a máscara do MBL, porque eles estavam fazendo vista grossa, parece que acaba de cair. Eu vou falar sobre isso, os outros 2 temas, não sei se vai dar tempo. O Dilma não tem boas notícias vindo do Lira, onde teve um jantar na calada da noite, mas acho que não vai ter tempo de comentar. E tem umas notícias diversas sobre o Congresso, mas vamos que vamos. Notícia que merece um faz o L. Mônica Bergamo, mostrando a situação da segurança pública no Brasil. Atenção, assalto à mão armada leva pânico a estudantes da PUC. Olha só, rapaz, nem as universidades estão sendo poupadas. E aí, Dilma, qual vai ser? Qual é o plano para a segurança pública? Para a economia já está claro que está um apagão. O governo não tem rumo. E para a segurança pública? Qual vai ser? Qual a solução? É o desarmamento da população? É ir para cima dos CACs? É assim que vai resolver as coisas? Será que foi um CAC? Acho que não, viu? Eu acho que isso aqui não foi um CAC, Dilma. Será, gente? Olha só, a única preocupação que eu tenho, na verdade, a primeira preocupação. Será alguém conversou com o assaltante, numa boa, falou: senhor assaltante, o senhor sabia que você precisa registrar a sua ferramenta, senhor assaltante? O senhor sabia disso? Ó, cuidado, viu? Porque se o senhor não registrar, talvez a polícia bata na porta de sua casa. Então cuidado, senhor assaltante. Veja aí se está com registro, porque se não tiver registrado, aí ele não pode nem roubar. Aí não pode nem roubar. Todo mundo diz que não pode roubar, sua arma não está registrada. Aí talvez, né, foi falta de experiência dos alunos. Talvez a culpa seja da turma da USP. Da USP não, da PUC. Mas brincadeiras à parte, né? Deixando a ironia de lado. Olha a capa do Globo de ontem. Olha a capa do Globo. É traidor agora? Traiu? Os petistas ontem estavam dando chilique. A Globo não é mais aliada. Agora voltou a ser golpista. Durante as eleições, aquela tabelinha ridícula, né? As passadas de pano da Miriam Leitão, estúdiozinho da Globo News. Né? Boca de bueiro, comedor de mosca. Aí era sensacional. Agora traidor? Agora, os petistas ontem estavam só faltando... Meu Deus do céu, né? Mordeu o cotovelo. Crise nas empresas e juros altos freiam crédito e ameaçam crescimento. Mas e aí? O que é que o governo vai fazer perante isso? Fazer o quê, irmão? O governo vai ter que agir, né? Dona da Casas Bahia, a Via tem prejuízo líquido de 163 milhões no 4º trimestre e reverte lucro do ano anterior. Olha o 4º trimestre. O último trimestre, quando já se sabia o resultado eleitoral. Já sabia que era o Dilma. Acredite se quiser. Um deputado petista. Na verdade, não acredite se quiser, né? Isso aqui só poderia ter vindo de um petista. Olha só.
A inteligência do Humberto Costa. Ele postou uma notícia que ele confirma que estamos numa inflação galopante. Ó, inflação de alimentos vai despencar. Ou seja, ela está alta agora, né? Ela está de 7,4%. Quase 2 dígitos. Muito mais próximo dos 2 dígitos do que, né, de 5, 2, 3, 4%. E no governo Bolsonaro, quando a gente viu ali no meio do ano, né, julho, agosto, setembro, o que nós vimos foi deflação. Não é que ela desacelerou, foi deflação, foi negativa, né, os preços recuando. Uma inflação baixa só significa que vai aumentar devagarinho. Mas, segundo o Humberto Costa, ele confirma, hoje o Brasil vive um estado de inflação galopante. Mas confia que nos próximos meses, segundo a notícia do Humberto Costa, vai melhorar. Vai melhorar, viu? Confia no Humberto Costa e faz o L. Meu Deus, sensacional. A sombra da inflação nos Estados Unidos. Além de todos os problemas no cenário nacional, a economia mundial tem diversos itens, principalmente as commodities, que impactam tanto a economia brasileira, regulamentadas, né, na verdade comercializadas no dólar. A turma até fala, né, o padrão petrodólar, que vem sendo colocado, inclusive, em risco sobre as coisas que estão acontecendo lá na Europa, etc, tudo mais. Comentando até sobre isso ontem, né, que a Índia está comprando aí gasolina da Rússia e outras moedas. Mas, enfim, por que isso aqui é importante? Porque como tudo meio que trabalha em dólar, quando o Banco Central americano mexe na taxa de juros lá, impacta o planeta inteiro. O planeta inteiro, ainda mais o Brasil, que ainda tem uma dívida considerável e que a responsabilidade fiscal mostra que essa dívida vai aumentar ainda mais, ou seja, o impacto tende a ser ainda maior. E com a dívida aumentando, uma inflação maior ainda, a tendência é que a taxa do Banco Central ela continue subindo. Então o Dilma que está falando que a taxa está muito alta, quase 14%, se ele não fizer algo, a taxa tende a ir para quanto? 15%, 16%, 17%, 20%? Vai quebrar o país? Aí fala, ó, se de um lado o Banco Central tem sido pressionado pelo governo a reduzir a Selic e evitar uma recessão, de outro, a inflação continua a demonstrar resiliência. Mas o Humberto Costa falou que nos próximos meses vai melhorar. Confia. A queda do PIB no quarto trimestre, aliada à inadimplência das pessoas físicas e as dificuldades financeiras de empresas, deu força aos que defendem mais flexibilidade na condução da política monetária. Mas as avaliações sobre a necessidade de maior comedimento por parte do governo na política fiscal ainda são predominantes. E olha só, existe um estágio, na verdade, que já não vale mais manter os juros altos. Por mais que se você abaixar os juros, vai ter um aumento da inflação, né? E outras coisas que vêm aí em sequência, você manter os juros altos, a depender do cenário, a economia pode começar a colapsar. Logo, é melhor ver a inflação subir, várias coisas acontecerem do que deixar a economia colapsar. E é nesse sentido que eles estão falando, ó, a economia está colapsando, talvez vai ter que baixar. Não porque o país acalmou, né, responsabilidade fiscal, acertou as contas públicas, está reduzindo o déficit, não. É porque está chegando num ponto de não retorno. Não retorno. A esse cenário soma-se agora a perspectiva de um aumento mais intenso da taxa de juros norte-americana, um movimento que deve fortalecer o dólar perante outras moedas. Internamente, isso pode trazer novos elementos a serem considerados pelo Banco Central, haja vista que a desvalorização do real tende a trazer ainda mais pressão sobre a inflação. Além disso, investidores estrangeiros, em busca de maiores retornos financeiros, podem migrar do país para outros mercados. Por quê? Porque a taxa de juros lá fora pode estar melhor. E lá fora, né, por exemplo, comprar títulos dos Estados Unidos é muito mais seguro, né, você receber do que receber do Brasil. Tudo isso reforça a necessidade de um arcabouço fiscal crível, melhor forma de ancorar as expectativas e facilitar a difícil tarefa do Banco Central. A matéria é muito maior que isso, só ao final para a gente falar de Brasil. Ele vai explicando a questão lá do FED e tudo mais. E pensa o seguinte, você fala, cara, mas não estou entendendo, qual o problema se o real desvalorizar, o dólar? Não estou entendendo porque a inflação tende a aumentar. Volto a falar, as commodities. Quantas coisas, sei lá, aparecem no prato do brasileiro. Comida, assim, normal, que estão sendo já cotadas em dólar. Então, se sobe, em tese, o preço da comida, né? Algumas coisas. A própria gasolina em si tem uma tendência de subir também. Né? Que você tem esse comparativo com o dólar. Olha o cenário que o Brasil está inserido. Com o governo Dilma, sem conseguir entregar resultados. Isso porque já estamos chegando no meio do terceiro mês. Hoje é dia 10, janeiro mais fevereiro dá 59, ou seja, 69 dias e o Brasil continua sem rumo. Sobre o Caged, G1, chama de golpista.
Criação de empregos formais soma 83 mil em janeiro, quase metade do mesmo mês do ano passado. Quase metade. Olha só. Uma redução de quase 50% em comparação com 2022, governo Bolsonaro. Dados do CAGED foram divulgados pelo Ministério do Trabalho. Foi o pior resultado para meses de janeiro no novo CAGED. O pior resultado. Não, pior, desde 2020. Aí vamos para outra, também do Globo. Essa aqui tem uma pequena análise. Não são as minhas palavras, são de um analista, na verdade, um economista-chefa. Não sei porque tá chefe, né? Que é Sérgio Vale, acho que é economista-chefe. Escreveram errado, da MB Associados. Então não é um qualquer, não é orelha seca como eu. Minha orelha não é nem seca, né? Minha orelha é de abano, mas tudo bem. No primeiro mês de governo Dilma, Brasil criou 83 mil vagas de carteira assinada. Queda em cerca de 50%. Além da queda no número de empregos gerados, olha o subtítulo. Em janeiro, o salário médio de admissão de novos contratados teve redução. Ah, mas foi só de R$8. Gente, tá caindo o salário. A inflação tá aumentando no preço de tudo e o salário tá caindo. Tá caindo o salário, poucas contratações. Olha o que tá acontecendo. Em relação ao mesmo período de 2022. Aí o Globo falta, ó, abre aspas. Nota do Banco Modal. Importante ressaltar que o setor de serviços, categoria que apresentou o melhor desempenho em 2022, registrou forte desaceleração na criação de vagas. Só uma pergunta, o setor de serviços envolve tipo Uber, o iFood, essas entregas de comida, né? Táxi privado, não sei nem como é que fala, né? Transporte, esses serviços é a área que o governo meio que quer regulamentar para melhorar. Apesar disso, apesar do resultado positivo, né, do setor de serviços, a divulgação reforça a nossa visão de que o mercado de trabalho deve desacelerar de maneira gradual ao longo de 2023. Já desacelerou em comparação com o ano passado 50%. Mas calma, só está começando. Como diz o sábio Emílio Surita, a alegria do brasileiro é saber que hoje será melhor do que amanhã. Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados, diz que os números reforçam a desaceleração do mercado de trabalho no país. Segundo ele, há risco do PIB ter nova contração no primeiro trimestre, o que configuraria uma recessão técnica. Olha só, uma semana atrás, era o Haddad falando, Lula planeja editar uma série de medidas para modificar regras aprovadas na gestão de Jair Bolsonaro. Olha a cara de pau. Segundo o chefe da Casa Civil, Rui Costa, a prioridade do Planalto é desfazer o modelo de concessão atual no setor e retomar ao plano antigo que previa toda sorte de negociata envolvendo a área, com menos regulação e mais brechas. Eu gostei desse final que o Robson Boni escreveu, ó. Menos regulamentação e mais brechas. Acredite, o chefe da Casa Civil diz que vai atrair mais investimentos. Com menos regulamentação e mais brechas. Não, agora vai ter mais investimento. Tá ruim do jeito que tá. Vamos falar do marco do saneamento em números? Que petista fica maluco? Petista não gosta de número. Investimentos em saneamento cresceram 10 vezes em um ano. Era na média de 3 bilhões investidos. Após o marco do saneamento, pulou de 3 para 30, né? Era 3. A média era 3. Pulou para 30. Só que essa notícia é antiga. É de 25 de novembro de 2022. Eu também pegou uma notícia antiga. Não precisa ter muito nova, não. Do meio, né? Iniciozinho do ano passado. 1º de abril. Parece até que é mentira. Novo marco legal do saneamento já gerou mais de 70 bilhões em investimentos. Mas não, agora que o PT vai resolver. Confia no PT. Era 3, né? A média anual. Em 1º de abril, tem um ano e menos de 2 anos aí da aprovação do marco, já estávamos falando de 70 bilhões. Vamos fazer o L, né? Porque é a única forma da gente se salvar. Meu Deus do céu. E a imprensa segue passando pano. O Rogério Marinho, para tentar evitar, talvez, que o pior continue acontecendo, né? Abriu paraquedas, porque a queda é livre. Vamos tentar que é um pouco mais devagar. Protocolei hoje, na PGR,
Representação contra a nomeação de Heloísio Mercadante na presidência do BNDES por violar a lei das estatais. Você deve lembrar que o governo está doidinho para modificar a lei das estatais, está dependendo do amigo Pacheco, o Pilo Pacheco, com certeza está trabalhando para convencer os senadores. A coisa é tão absurda que nem os senadores, que é de sua grande maioria, né, aliados ao PT, eles querem votar para modificar a lei de estatais. Mas o Pacheco segue firme, está trabalhando para isso. Saiu uma nota falando que o Paulo Câmara, que acho que ele vai assumir, não quero falar qual, era um banco, não quero falar o nome errado, mas ele era ex-governador de Pernambuco. Ele conta que ele espera que até o final de semana a lei já esteja aprovada, que é para ele poder assumir. Essa é o país da picanha, onde as coisas dão errado. Aí veja, a legislação veda expressamente a nomeação de quem tenha participado da realização, estruturação e organização de campanha eleitoral ou de instância decisória de partido nos últimos 36 meses. Mas vamos falar que o Heloísio Mercadante, que estava com o Dilma para cima e para baixo, presidia a Fundação Perseu Abramo, porque ele nunca esteve próximo do Dilma, nunca teve nada, não esquece, esquece. A lei das estatais foi sancionada em 2016, depois do governo do PT ter protagonizado o maior escândalo de corrupção da história. Em 2015, o prejuízo das estatais, com corrupção e má gestão, foi de 32 bilhões. Em 2021, alcançamos o lucro recorde de 188 bilhões, adotando as melhores práticas de governança. No Senado, vamos lutar contra qualquer tentativa de retrocesso nessa legislação. E aí, quando fala de grande escândalo de corrupção na era petista, qual é a estatal? A primeira que vem na cabeça? Normalmente é a Petrobras. Petrobras, a menina dos olhos de ouro. Ela virou notícia ontem. Olha isso. Olha que manchete. Tem como dar certo? Petrobras e Shell firmam um acordo para colaborar em exploração e redução de emissões. Confia. Vamos reduzir as emissões. O problema é o Brasil. O problema é sempre o Brasil. Memorando de entendimento foi assinado pelo diretor-presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats, e o CEO da Shell, o Wael Sawan, durante evento em Houston, ainda foi lá nos Estados Unidos, para o gringo não se dar o trabalho de vir no Brasil assinar. Parabéns, Jean, parabéns. Mas vamos para a nota. As companhias vão trabalhar juntas para identificar potenciais oportunidades de negócio de exploração e produção de petróleo, com trocas de experiências e melhores práticas em redução de emissões de carbono e iniciativas socioambientais. O contrato tem duração de 5 anos. Segundo a Petrobras, esse acordo não vinculante foca em potenciais oportunidades de exploração dentro e fora do pré-sal, incluindo a margem equatorial. Também contempla esforços de transição energética com ênfase em renováveis e captura, utilização e armazenamento de carbono. Na frente ambiental, a Petrobras e a Shell pretendem estabelecer projetos para preservar e restaurar a biodiversidade, com o objetivo de emitir créditos para compensar as emissões de carbono. Eu até entendo você querer ajudar, mas só ajuda. Por que essa parceria, né, de ambas para preservar a natureza, para restaurar a biodiversidade? Porque não para assim, beleza, a gente preservou e restaurou, acabou. Porque depois de restaurar e preservar, você tem que pegar isso daí, esse projeto, para ajudar, né, a ter como objetivo emitir crédito de carbono. Para quê? Esquece esse negócio de carbono. Vai criar um novo imposto mesmo? Isso aqui não... Gente, isso aqui obviamente vai encarecer as coisas. E já tem uma matéria depois disso falando sobre isso. O peso no seu bolso. Além disso, as empresas buscarão atuar em conjunto em projetos de investimento social. Que tipo de projeto social vocês acham que eles vão trabalhar juntos sob a ótica da agenda ESG? Você acha que é o quê? Ajudar... Eu não vou nem falar. Então, com certeza vai ter muita equidade, né? Nossa, grandes lutas em prol das minorias. Eu nem vou continuar. O Valor Econômico, ontem também, traz essa nota. Eu achei interessante a biografia do cara, que é o Assis Moreira. Ele fala que ele é correspondente do Valor em Genebra desde 2005 e ele já cobriu 28 vezes o Fórum Econômico. Conhece a turma do Klaus. Toda a turminha do bem, né? Deve ser amigo dos caras da BlackRock. Então tem um pouco de propriedade para falar. Olha o que ele vem para te contar. Para você olhar para sua carteira e poder dar adeus ao pouco dinheiro que lhe sobra. Quanto o preço de seu carro vai subir com a descarbonização?
Diferentes regulamentações ambientais podem causar guerras comerciais, temem produtores siderúrgicos. Aí a nota fala, ó, prepare-se, tá onde você, para pagar no futuro um pouco mais na compra de seu carro. Mas, ao mesmo tempo, você vai receber a mensagem de que ajudará na proteção do meio ambiente. Pô, tivesse me falado isso antes, eu tinha dado, sei lá, mais 5 mil no meu carro. Isso é para ajudar o meio ambiente? Tem alguma coisa mais importante? Investir na educação das crianças? Não, besteira. Investir para, sei lá, comprar comida? Matar a fome de quem tem fome? Não, isso é besteira. Vamos salvar o planeta. Essa é a melhor das pautas, né? Porque sem planeta ninguém vive. Em seminário hoje, na OMS, não botou errado, é o OMC. Ele botou o nome certo, a Organização Mundial do Comércio, botou OMS, mas é o OMC. O CEO da ArcelorMittal apresentou uma estimativa preliminar de que o preço do aço poderia subir de 10% a 20%. 10% a 20%. Com a descarbonização. 10% a 20%. Pouca coisa. Você acha que aço só usa em carro? Será que aço se usa em construção civil? Será que tua casa vai ficar mais cara? Será que aluguéis vão aumentar? Porque se o preço da casa aumenta, os aluguéis também, né? Será que tudo vai aumentar de preço no final do dia? Ah, rapaz, velho. Que ideia sensacional. Mas a gente vai estar salvando o planeta. Para colocar isso em contexto, se você compra um carro, o custo teoricamente subiria em 100 a 200 dólares. 200 quanto? É porque no Brasil o dólar tá mais de 5 reais, né? Então é R$1.000. R$1.000, pô, é besteira também. Né? Portanto, no final, para o consumidor não é custo zero, mas é algo viável. R$1.000 a mais? R$1.000 é óbvio que é viável. Com jurozinhos do Brasil, que 1.000 vira 3.000, brincadeira de criança. A inquietação de produtores como a Arcelor é de que, olha qual a preocupação deles, essa parte é engraçada, é que os concorrentes não sigam as mesmas regras ambientais e não descarbonizem. A gente coloca a regra aqui na Europa, coloca a regra lá nos Estados Unidos e o nosso concorrente lá no Brasil. Agora eu te pergunto, será que eles realmente vão seguir a regra na Europa? Dá para confiar? Principalmente nessas auditorias, como nos dois últimos dias eu trouxe aquela matéria da Pública mostrando que as empresas dizem que tem um selinho do bem, mas quando você investiga a fundo você vê que tá de tramóia. Dá para confiar? Dá para confiar num mercado que tem até uma palavra chamada greenwashing, que seria uma espécie de lavagem de dinheiro verde, que você manipula números. Dá para confiar? É impressão minha, uma das maiores montadoras do mundo, e talvez a maior da Alemanha, ela já esteve envolvida no escândalo de greenwashing e a gente tem que confiar? Tem certeza? Ainda num cenário, não sei se vão lembrar dessa notícia, certa vez eu falei que os comunas, né, o Pai Vermelho, eles estão incentivando as próprias empresas deles a abandonar todas essas auditorias ocidentais. Todas. KPMG, não, vamos usar as notas. Então, eles se autorregulam, você confia na auditoria lá dos comunas, eles não estão usando carvão, né? Tudo renovável, sensacional. Aí no Brasil, é a PwC te vigiando. Sensacional. Tem como dar errado? Óbvio que não. É pro bem do Brasil. Nesse caso, as empresas siderúrgicas produzindo aço descarbonizado não terão um modelo de negócios viável na sua avaliação. Então, todo mundo tem que pagar junto. A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, e hoje em dia, eu acho, se eu tiver que dar uma opinião hoje, acho que eu sou contra todas. Agora, devia ser de todas. OCDE, OMS, OMC, só tá atrapalhando. Eu não vejo nada de bom nessas associações. A OCDE, sentindo os riscos, né, da fragmentação crescente, tenta articular discussões em torno do preço de carbono. Esse preço é considerado uma das boas maneiras de tributar os poluidores pelo carbono que eles emitem. O Brasil não entrou, né? Mas para entrar, com certeza, você vai ter que adotar uma série de regras, senão você não é membro da OCDE. Com as regras, preço do carbono, salvar o planeta. E você banca, viu? Você. Mas é pro bem de todos. A questão é determinar qual deveria ser esse preço e estabelecer uma solução global. Veja como é justo. A Europa teve aí inúmeros anos. Não dá pra a gente... Se fala assim, às vezes, meritocracia, não é uma coisa absoluta, meritocracia. Você não consegue, por exemplo, comparar e falar que é só estudar um cara que veio da miséria
ele passou aí até os 12 anos comendo 1 a 2 vezes por dia, com déficit de proteína. Você não pode comparar esse cara com uma criança que chegou aos 12 anos, com o pai e a mãe, supervisionando todo santo dia, com bons professores, estudando grego, latim, comendo extremamente bem, com nutricionista, personal trainer, que tem criança assim, viu? Se você não sabe, é porque não é pro seu bico. Você não consegue comparar. Existe uma certa diferença. Mas uma coisa é certa, qualquer pessoa que se esforça, ela cresce na vida. Só quero falar isso é o seguinte, você coloca um preço global para uma coisa como essa, os países europeus, além de já estarem anos e anos e anos na frente, na boa, né? Eles tiveram algumas ajudas, né? Teve a galinha dos ovos de ouro. O Brasil mesmo mandou muita coisa embora. Muita coisa, muita coisa. Os países da África mandaram muita coisa embora também para a Europa. A América Latina como um todo. Então, assim, é um pouco injusto, né? Tem um preço global, tem que ser um pouco diferenciado. Tem que olhar a situação de cada país. Você acha que na Noruega eles estão passando por algum problema de fome? Eu acho que o problema lá deve ser relacionado às pessoas comerem mal. Tá comendo demais. Mas fome, eu acho difícil ter esse problema na Noruega. E no Brasil a gente tá falando que tem, sei lá, uma quantidade gigante de pessoas que não tem saneamento básico. Que não tem água em casa, né? Tanto que fala tanto aí da transposição de São Francisco. É justo colocar um preço igual para todo mundo ao redor do planeta? É porque senão a ArcelorMittal, né? Empresa muito pobre, não vai conseguir competir de igual para igual. Coitadinhos. Mas, ó, enquanto a OCDE tá correndo de um lado, a OMC tá com invejinha e está lutando para que essa discussão ocorra na entidade. Porque a OMC contempla muito mais países, né? 164 membros. O que parece claro é que a descarbonização entra mais e mais na agenda global. E os custos são inevitáveis. E diante desse cenário, temos no Brasil a grande embaixadora do clima, Marina Silva. Gente, a Marina, como diz aqui a Folha, sinaliza prioridade. Olha a prioridade da Marina. Mercado de carbono acessível a pequenos comerciantes. Pô, vai em cima do grande. A ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva, sinalizou prioridade à regulamentação do mercado de carbono de forma acessível. De forma bem acessível para os pequenos. Em conversa com a FEComércio, concordou ser necessário incluir na regulamentação medidas simples como troca de ar-condicionado, geladeiras por aparelhos mais eficientes e econômicos, ou a instalação de placas de energia solar. Aí eu pergunto, qual a ideia da Marina? Por exemplo, dar desconto para as pessoas que quiserem fazer a mudança por livre e espontânea vontade? Esse que é o ponto. Mas quem não quiser, quem seguir o método antigo, porque ainda está passando por dificuldade, está tudo bem. As novas empresas, né, os novos empresários que resolverem abrir novos comércios, eles já precisam começar com as regras novas de emissões ou eles também podem comprar o que tiver no mercado? Acho que são alguns questionamentos que a Marina precisa responder. Até porque quando você vai lendo a matéria, vai dando medo. O mercado de carbono é a venda de cotas de redução de emissões de gases de efeito estufa para empresas ou pessoas físicas que queiram compensar suas emissões. Para José Goldenberg, presidente do Conselho de Sustentabilidade da FEComércio e ex-ministro do Meio Ambiente, é preciso criar urgentemente mecanismos que estimulem a compra. Estimular a compra de crédito de carbono, mecanismo que é imposição, né? Lei. Vamos criar aqui uma lei para estimular. Se você não comprar, você vai tomar uma porrada. Ai, viu? De nada adianta ter o mercado, ter o crédito, se ele não atingir o nível comercial. Bom, não é para ser voluntário, comprar quem quer? Se é para comprar quem quer, se você tá me falando que tem que ter uma medida para forçar a pessoa a comprar, irmão, aí tá ruim. Tá ruim. Ainda mais se você tá falando do pequeno e do médio empresário. Os grandes empresários. Americanas era ESG. Olha o que a Americanas fez. É ESG do bem. Olha Americanas, gente. Tá de brincadeira comigo. Segundo ele, os estímulos no Brasil hoje ainda são muito distantes do cidadão comum. Ele cita como exemplos uma linha de financiamento do BNDES, mas que só abraça projetos acima de 20 milhões. Se você tem muito dinheiro, quer fazer um baita projeto, uma empresa bem verdinha, né? Bem verdinha, você tem muito dinheiro com uma boa linha de crédito. Já pro pequeno, esquece isso. E o Aloysio Mercadante, quando assume o BNDES, no discurso dele, a gente comentou aqui, ele frisa que o banco vai trabalhar para avançar
com agenda verde. Deixou claro. Só pegar ele o discurso dele. Países como Portugal, por exemplo, estipularam metas de redução de emissões para empresas que podem fazer as compensações comprando créditos. Olha só. No pequeno método, você tem uma padaria? A padaria que tem aqueles fornos vai ter que compensar, meu irmão. Ou troca o ar-condicionado, compra um forno novo. Pô, mas não tenho dinheiro. Tô vendendo almoço para comprar janta. É melhor a sua padaria fechar. É melhor a padaria fechar. Não é você passa o ponto. Procura emprego. Não é que tá difícil, mas tem emprego para todo mundo, do que o planeta acabar. Vocês estão de brincadeira também? Tudo egoísta. Ninguém pensa no planeta. Marina Silva. Marina Silva. Isso porque te falavam que o PT se preocupava com os mais pobres. Realmente se preocupa, né? A preocupação é com os mais pobres, não com os grandes empresários. Seguindo aqui a mesma sequência, regulamentação, regras. Passamos ano passado, né? A próxima legislatura vai ser regulamentação e compliance. Quantas vezes eu falei sobre isso? Só lê a manchete. Só lê a manchete. E fique se imaginando o que vem por aí. Organizações religiosas e programas de compliance. Tá faltando compliance na igreja. Inicialmente, começa a falar, não, mas peraí, pô. A igreja tem que fazer uma auditoria. Temos que ver. Daqui a pouco começa a estipular quanto fulano, se não pode ganhar, não pode ganhar. Aí, tá ganhando demais, tem que pagar um pouco. Beleza? A gente sabe que tem uma galera que passa do ponto. Mas... E quando se começar a se falar de compliance como... no sentido social. Porque o compliance abraça tudo, no sentido social, das empresas, governança, né? A gente começar a pensar na equidade. Será que as igrejas estão dando espaço, né, para pessoas de todos os espectros, de todos os gêneros? A gente vai chegar aonde nisso? E se a igreja não começar a seguir essas regras, vai fechar a igreja? Isso é uma pergunta. Mas pode também ser só uma multa também, de boa. Olha os assuntos que estão sendo discutidos no Brasil. Sabe quem escreveu? É um rapaz chamado Hamilton Calazans Camaro Neto. De onde? Instituto Não Aceito Corrupção. Você lembra quando eu falava para vocês que o que Moro disse sobre combater a corrupção é tudo menos combater a corrupção? Quando o Sérgio Moro vai cortar cabelo, para que ele cortou o cabelo? Para combater a corrupção. Compliance para a igreja, para quê? Combater a corrupção. Plantar bananeira, para combater a corrupção. É tudo menos combater a corrupção. ONG ligado ao Moro. Olha só, Moro também, né? Estava no passado lançando aquele curso dele do OSG, patrocinado pela Globo, em parceria com o Pacto Global da ONU. A gente comentou esses dias também. Comentamos ontem até pelo Pacto Global. O Brasil não é para amadores, viu? O Brasil, rapaz, o cara, sabe, parece que pegou o videogame e tinha assim, fácil, médio, difícil, super difícil, impossível. Aí tem outra dificuldade, que é Brasil, né? A super dificuldade, acima de todas. A mais difícil de todas. Aí você pega esse campo religioso. Nicarágua fecha 2 universidades ligadas à Igreja Católica. Será que agora o Dilma vai falar alguma coisa? Obviamente que não. Decisão ocorre um dia após o governo tomar a mesma medida contra os principais sindicatos empresariais e em um contexto de perseguição religiosa no país pelo regime de Ortega. Bom, isso é a opinião da Globo. Se você pegar e ler a matéria, a justificativa do Daniel Ortega é falta de compliance. Que as igrejas, elas não demonstraram algumas coisas que a universidade merecia ter. Não teve. Faltou compliance. Não, compliance. Ortega curtiu, viu? Ele tá fazendo... O Ortega, ele está combatendo a corrupção. O mal da Globo é propagar fake news. Não quer combater a corrupção? Quer que a corrupção rola solta na Nicarágua? É isso? A situação a gente tem que falar assim, com ironia, dar risada. Porque é só notícia escabrosa. Aí você vê o Estadão, agora tá chocado, fazendo editorial. Meu Deus, uma geração foi arruinada na Venezuela, sob o jugo do senhor Nicolás Maduro. Cresce uma nova geração de meninos e meninas que desconhecem o que é viver num país sem crise humanitária. Será que no Brasil a gente também vai ter uma geração perdida? Eu acho que já está tendo. Começou ali em 2012. É o legado do PT. A educação pública no Brasil, né? Até a privada, a educação no Brasil nunca foi tão ruim. Nunca formaram tantos profissionais, né? Que não conseguem desenvolver habilidades básicas, né?
tarefas básicas do dia a dia. Não, agora tá aí chocados. Chocados. Aí o mesmo Estadão que ficou pagando de louco na eleição escreveu mais um editorial. Ontem também, viu? Desculpa, esse aqui foi de anteontem. Esse aqui é de ontem. Lula e os ditadores companheiros. Se o presidente tem pretensão de reposicionar o Brasil no mundo, tem de se livrar urgentemente das amarras ideológicas que o impedem de se alinhar ao mundo civilizado quando isso é flagrantemente necessário. Aí tá assim, o Brasil se nega a endossar denúncia de crimes contra a humanidade na Nicarágua de Ortega. Se quer que país seja levado a sério, Lula não deve igualar opressores a oprimidos. Tu acha que o Lula vai se afastar da Nicarágua? Vai se afastar do Maduro? Tu acha? Bom, não foi necessário completar os 100 primeiros dias de PT no governo para ficar comprovado que o Dilma mentia e a Gazeta falava a verdade. A ditadura da Nicarágua conta com o vergonhoso apoio do agora presidente Dilma. Leia mais. Aí tá a nota. E o pedido veio da ONU. Quais as preocupações do Dilma na ONU? Ah não, calma. Não é ainda. Calma, tá vindo. Também falou que é para se livrar dos ditadores companheiros, como Maduro, né? Olha quem tava lá. Olha quem tava. Anão diplomático, né? Você vê o tamanho do Maduro, do Celso Amorim. Realmente, o Brasil é um anão diplomático. O Brasil voltou. O Coutinho tá brincando, né? Não tem como levar a sério. Mas olha qual é a preocupação do Brasil na ONU. É denunciar a Nicarágua? Não. Preocupação do Brasil. Olha, após censurar gênero sob Bolsonaro, o Itamaraty agora cria cargo para tema. Chupa. Pronto. Salvamos o problema. Agora tem um cargo só para lidar com gênero. Que não tinha. O governo Bolsonaro não podia nem falar de gênero. Pro governo Bolsonaro, era homem e mulher. Agora a gente tem um cargo só para isso. Chupa Maduro. Chupa Globo. Chupa Estadão. Faz o L. Tá tudo... Eu não sei como é que a turma acha ruim o governo atual. É só acerto atrás de acerto. É só acerto. O cara não faz nada de errado. Eu não sei como é que alguém consegue criticar o governo atual. Tô sendo irônico, viu? Dilma envia Celso Amorim em missão secreta à Venezuela para ampliar a relação com Maduro. Eu só quis trazer essa nota para mostrar uma das coisas que o Celso Amorim foi fazer por lá. Ó. Na pauta está a atenção ao povo Yanomami, que vive na floresta amazônica em áreas de fronteira dos dois países. Você lembra de uma denúncia que teve um tempo atrás de um deputado venezuelano falando sobre os Yanomamis da Venezuela? Enfim, não vou falar muita coisa, tirem suas conclusões. Mas vamos voltar. Falei pra vocês que queria falar de outro caso que eu achei bem interessante. Isso aqui também vem da ONU. O Jamil Chad diz que relatora da ONU cobra governo Dilma diante de ataques ao povo Guarani Kaiowá. Falei, por que tá rolando mais ataques? Coitados dos indígenas brasileiros. Pela primeira vez desde o início do governo Dilma, uma relatoria da ONU cobra ação por parte da nova administração brasileira. Nesta quarta, a relatora sobre defensores de direitos humanos, a Mary Lawlor, usou suas redes sociais para alertar, né, se eu errado, para alertar para a violência contra indígenas no Mato Grosso do Sul. Abre aspas. Estou recebendo informações preocupantes sobre ataques repetidos contra membros do povo indígena Guarani Kaiowá, incluindo defensores de direitos humanos em Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Aí para e pensa. Quem será que está informando a relatora da ONU que a turma dos direitos humanos e também os indígenas estão sofrendo ataques? Quem será que falou? Será que foi alguma ONG? Espero. Não deve ter sido ONG, não. O Estado precisa garantir sua segurança e responsabilização. Completou. Olha só, ela nem sabe o que está acontecendo. Ela recebe a denúncia, ela não sabe se é verdade ou não. Ela acha que sim, ela não foi averiguar e já está falando de responsabilização. Ela nem sabe o que está rolando. Brinca com a ONU, irmão. Brinca com a ONU. Na mensagem, ela marcou tanto a diplomacia brasileira quanto a Guajajara, num gesto para chamar a atenção do governo federal. Aí você olha a matéria, né? Você fala, o que está acontecendo, bicho? Que ataque foi esse? Na sexta-feira,
o batalhão de choque da Polícia Militar do estado do Mato Grosso do Sul despejou indígenas que haviam retomado a fazenda era deles? Peraí, eles eram donos da fazenda, e eles voltaram e eles foram despejados da fazenda deles? Eles foram limados de sua propriedade privada? Será que foi isso? Não, não é possível. Ou será que o Jamil Chad tá meio confuso das ideias? Localizado no território de Tecorrá, Laranjeira, Nanderu. Esse território ele realmente já foi, né, aprovado, batido martelo, demarcado? Já foi, Jamil? Tem certeza, porque assim, né? Você não pode falar que é o território. A depender ainda é Mato Grosso. Segundo o CIMI, a ONG, Conselho Indígena Missionário, a ação ocorreu sem mandato judicial. Ah, tá. Então, peraí. Então a polícia não tá errada. O problema é que a polícia despejou sem um mandato. Ah, a turma invadiu a fazenda. É o problema a polícia que tirou sem mandato. Não eles que invadiram. Mesmo assim, 2 homens e uma mulher kaiowá foram presos e indígenas foram atingidos por disparo de bala de borracha. No dia seguinte, eles foram liberados e os indígenas restabeleceram sua presença na fazenda. Eles invadiram de novo ou a fazenda deles? Eu não tô entendendo. No dia 8 de março, a comunidade decidiu ocupar. Bom, pela minha experiência enquanto jornalista, lendo matérias da Rede Globo, ocupar significa invadir. Eu não sei se o Jamil Chad usa nesse mesmo tom, mas normalmente ocupar é invadir. Em artigo publicado no site da ONG, a entidade destaca como há décadas os Kaiowá, Guarani, Tecoxá, Laranjeira, Nanderu aguardam eles aguardam. Então a terra não existe. Eles estão aguardando. Eles estão invadindo. Não, desculpa, ocupando. Mas o errado é a polícia porque não tinha um mandato. Não é que tá errado expulsar, é porque não tinha um mandato judicial. Tá bom. A área chegou a ser incluída em 2007 no TAC, firmado entre o MPF e a FUNAI, que estabeleceu um plano de estudos para a demarcação de terras. Beleza. Aí eu fui atrás de mais informações sobre isso, né? Ainda tem mais. A fazenda Inhum, retomada na madrugada de sexta, está sobreposta à área reivindicada. Peraí. Agora não estou entendendo. Se a fazenda foi retomada, quem é o dono? Os indígenas ou o fazendeiro? Porque aqui atrás, o Jamil Chad fala o seguinte, ó, que os indígenas haviam retomado. Pô, o indígena retoma, aí depois o fazendeiro retoma do indígena, tá todo mundo tomando. Tem 2 donos, então. Então eles dividem, né? A escritura deve estar no nome de ambos, do indígena e do fazendeiro. Rapaz, eu tô confuso com o Jamil Chad. Eu não quero acreditar que ele tá do lado... Não vou falar nada. O despejo sem mandato judicial e executado por uma força policial estadual foi completamente ilegal, disse Anderson Santos, assessor jurídico da ONG. A entidade apontou que, segundo os relatos dos indígenas, a primeira acusação contra os indígenas foi de furto, né? Mas eles acabaram sendo detidos por acusação de desobediência. O despejo ocorreu de forma ilegal, burlando a competência da Justiça Federal e resultando na prisão de 3 indígenas. Não pode. Tá bom. Mas se fosse federal, então podia. É só porque foi do jeito errado. Aí eu fui procurar na internet, né? Como eu falei pra vocês. Aí achei esse site aqui, lá da região de Mato Grosso do Sul. Indígenas voltam a invadir. Eita, já colocou o Jamil Chad do UOL, que adora dar palanque pra ONU. Deve ter recebido aí, né, a mensagenzinha da ONG. Falou, Jamil, posta essa nota pra gente, por favor. Notinha plantada, básica. Voltam a invadir a sede de fazenda 5 dias após a expulsão. Eloy Terena lembra não ter sido a primeira vez que a PM age para despejar indígenas de áreas ocupadas. Mesmo sem mandato de reintegração de posse, na mesma fazenda, em fevereiro do ano passado, policiais do batalhão de choque expulsaram os indígenas também sem ordens da justiça. Olha só, mais uma vez, o errado é a polícia. O errado é a polícia, viu? Não é a polícia. Não é a primeira vez que isto acontece, por isso não pode ser tratado como um fato isolado. Tem de ser observado nos últimos anos a atuação da PM que não possui preparo para lidar com os indígenas. Segundo ele, a presença da Polícia Federal na área visa resguardar direitos e princípios básicos dos indígenas. E a nota termina sem falar dos fazendeiros. Esquece o fazendeiro. Eu fui atrás dessa ONG, só quero te mostrar uma notícia. Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, a ONG. TRF3, isso aqui foi do dia 8 agora, viu? Olha, 8/3. Tá circulando aqui, ó. Mas não tô vendo a data. Pera aí, pô. Aqui, ó. Ó, se liga. TRF3,
confirma a nulidade da CPI do CIMI e encerra definitivamente. Segundo a ONG, eles estavam sendo perseguidos pelos agricultores. Os malvados agricultores. Eles são do bem. A turma queria fazer uma CPI, mas é ilegal. Não pode. Não tem fato. É totalmente ilegal. É o Brasil, irmão. Brasil. O Brasil da picanha. O Brasil da picanha. No vídeo de anteontem, eu mostrei pra vocês uma notícia que mostrava um tweet da FUNAI falando que estava discutindo uma parceria com a WWF Brasil, uma ONG, para ambos, a FUNAI e a WWF, trabalharem juntos em prol da gestão do território indígena e do meio ambiente, né, das terras indígenas. Que bacana, né? Esse perfil aqui é de esquerda mesmo. Mas uma esquerda que é crítica ao Dilma, que eu tô falando pra vocês. Gente, a esquerda está rachada. Tem turma que tá puta com diversas coisas que estão acontecendo. Esse cara fala o seguinte, ó, enquanto os incautos debatem joias, olha só, ele tá falando que quem tá falando da joia de Bolsonaro tá perdendo tempo. Idiotice. A Amazônia é entregue às mais mafiosas ONGs internacionais para loteamento. Ele botou um monte de ONG ali, viu? Quem diz é a esquerda. Além disso, olha isso daqui. Dilma e Dilma discutem o nome de Alckmin para Conselho dos BRICS. Alckmin, o pai do neoliberalismo brasileiro, né? Ao lado do FHC, que só mudou de partido, mas continuou com as mesmas ideias. Essa nota não saiu num site para queimar o PT, porque o PT se diz, né, contra o neoliberalismo, contra o imperialismo. A Mônica Bergamo. Lembrem que os setores mais à esquerda, não é que eles gostam do Alckmin. Eles vieram passar pano, falando que era um mal necessário para derrubar Bolsonaro. Aí o BRICS, que é a válvula de escape dessa galera, para falar que não vamos nos submeter aos interesses dos americanos, das ONGs, dos europeus, etc. Tudo mais. Não, vamos fechar um mundo multipolar, né, que vários países possuem força e decidem sobre si mesmos. Essa é o que eles dizem, né? Sabe-se lá o que isso significa. Essa é a frase do Leonardo Coutinho, né? Leonardo Coutinho falou o seguinte: a esquerda adora falar de mundo multipolar. Sabe-se lá o que isso significa na linguagem deles. Né? Eles falam uma coisa, mas na prática é outra. Agora querem colocar o Alckmin no BRICS? Rapaz, estranho, viu? E é por notícias como essa que, olha só, eu acho que vários de vocês devem saber quem é o Breno Altman. É um dos melhores amigos do José Dirceu, sem brincadeira, não tô aumentando nada. Um dos melhores amigos do José Dirceu, um cara da esquerda, histórico, extremamente influente, já apareceu em várias notícias. Coloca aí gráficas, coloca alguma coisa que tem a ver com dinheiro, o Breno Altman, os blogs que ele escreveu, vê se ele aparece no Brasil 247, vê o que ele anda falando. Breno Altman, cara de esquerda, raiz, pra valer, escreveu o seguinte, ó: tem pró-imperialista infiltrado no PT. Não é que o Dilma tá batendo continência para toda essa agenda ESG. Não é o Dilma, são os infiltrados. Ha! Você já viu? Você acredita? Não critica o Dilma não, pô. É os infiltrados. E quem acha que ficar ao lado dos Estados Unidos, da OTAN, né, dos ucranianos, é um gesto pela democracia. E quem acha, né? É quem acha. Ele tá falando que os infiltrados é quem acha. Que o lado certo é os americanos da OTAN, né? Do lado da regulamentação do mercado de carbono. Quero ver se tá nomes. A esquerda tá brigando entre si. E ele dá uma RT na Missada, que é um cara também da esquerda, que tá falando o seguinte, ó: tem stalinista infiltrado no PT. É quem acha que Putin, né, invadir é um gesto anti-imperialista. Ele tá criticando o BRICS. Você vê, eles estão brigando entre si. Aí você fica, vocês da direita, vocês estão dividindo a direita. Vocês já viram a esquerda brigar entre si? Vocês já viram a esquerda brigar entre si? Tá vendo? Beleza. Mas vamos continuar. Falei pra vocês que eu ia falar sobre o Nicolas e que eu ia seguir por um caminho diferenciado. Só pra atualizar, a turma mais à esquerda resolveu entrar com a notícia crime contra Nicolas, junto à Suprema Corte. Também acionaram a PGR, né, falar o nome dos deputados envolvidos. Tem a Camila Jara do PT, Duarte do PSB, Pedro Campos, Amon Mandiel e até o Alessandro Vieira, né, o senador. Beleza, bacana. Aí vejam só.
Vejam só, eu tô falando pra vocês. PCO é um partido de esquerda e apoia o Dilma. Nicolas é o deputado mais votado da história. Não é. Eu acho que o mais votado ainda é o Eduardo Bolsonaro, quase 2 milhões, acho que foi 1,8. Mas beleza, dessa eleição foi o maior disparado. 1,5 milhão de votos. É do partido do ex-presidente que tem a maior bancada do Congresso. Se tivesse seu mandato cassado por falar isso, aumentaria ainda mais o precedente para caçar qualquer parlamentar do país. Vocês têm noção do que vocês estão propondo, onde vocês estão querendo chegar? Se o maior do maior partido pode ser caçado por uma fala, meu irmão, qualquer um pode ser caçado. Isso não dá esse poder mesmo para a justiça brasileira. A tentativa de caçar o Nicolas por um discurso proferido no Congresso é uma política medieval. Qualquer decisão tem o direito à liberdade de expressão. Além disso, um parlamentar é eleito pelo povo justamente para falar. A esquerda não deve apoiar a censura. E diz ao PCO. Aí veja. Saiu essa nota da CNN. E aqui é o grande ponto que eu quero comentar com vocês. Após discurso em que disse se sentir coisa lá, né? O Nicolas multiplica números de seguidores nas redes. Aí você para e pensa, é porque as pessoas concordam com o Nicolas. Você pensou errado. Você pensou errado. Sabe por quê? Porque um especialista que sabe mais do que você acredita que o crescimento no Instagram e no Twitter está relacionado ao uso de robôs. São robôs. Senise afirmou que o uso de robôs no perfil do deputado foi um dos motivos pelos quais o Instagram desativou a conta oficial do Nicolas em novembro de 2022. Sim, foi robô. Tá bom. E considerou que o uso de bots é uma possível ação coordenada para que seu perfil alcance novamente o alcance que tinha antes da plataforma suspender a sua conta. Com certeza. De acordo com o Instagram, o uso de robôs é um dos motivos pelos quais algumas contas são suspensas na plataforma. Onde eu quero chegar com essa nota? É um especialista, um acadêmico, quem sabe não vem até de uma ONG, que está utilizando a CNN para atacar não só o deputado, como as plataformas indiretamente. Porque se o Nicolas ele conseguiu utilizar robôs, é porque falta regulamentação por parte das plataformas para permitir que isso aconteça. Está começando a aumentar, né? A confusão. Mas se liga, a gente vai voltar nessa notícia. Vamos começar aqui. No dia de ontem, o Matt Taibbi, que vem soltando aí várias e várias threads desde o ano passado sobre o Twitter Files, que a gente já trouxe várias aqui, mostrando como acontecia as ações do bem, né? Do silêncio do bem, silêncio dos inocentes, né? Ele te censura por amor, que você é um cara muito perigoso. O Matt Taibbi ontem escreveu mais uma thread. Essa turma do Twitter, inclusive, até os jornalistas, eles estão indo até no Congresso, no Parlamento, estão falando várias coisas. A imprensa internacional está cobrindo, no Brasil não se fala nada. Na thread de ontem, eu queria trazer só alguns itens que eu acho que tem tudo a ver com o que acontece no Brasil, inclusive até os mesmos entes. Quem está no complexo da censura industrial? O Twitter, em 2020, compilou uma lista útil para um grupo de trabalho que foi criado em 2020. Sabe quem estava ajudando na censura? O National Endowment for Democracy, o NED. A ONG que a esquerda fica gritando, dizendo, NED, é próximo lá do IRE, do Vard, o empresário do Boulos, o Boulos e o NED. O Boulos é o woke, o NED. A outra, DFR Lab do Atlantic Council. Esse de coração esperava que já ligasse uma luz na sua cabeça. A gente já falou isso aqui várias vezes. É aquela mesma ONG que em 2020, olha exatamente o tempo que foi criado, rapaz, que em 2020, mas foi no Facebook, eles se soltaram a denúncia, né, dos perfis dos robôs da família Bolsonaro, das contas inautênticas. Você lembra? Ele derrubou várias contas no Facebook. Foi o estudo da DFR Lab, do Atlantic Council. E aí a Apex, olha, a Apex estava dando 100 mil doleta por ano. Dinheiro estatal financiando a ONG americana agindo contra o Brasil. Censura do bem. E fala mais algumas outras. Vamos continuar. As ONGs servem, idealmente, como um controle sobre as corporações e o governo. Não muito tempo atrás, a maioria dessas instituições se via dessa forma.
Agora, funcionários da inteligência, pesquisadores e executivos de empresas como o Twitter são efetivamente uma equipe ou um grupo do Signal. Com o e-mail deles falando, vamos criar um grupo aqui. A turma toda das ONGs com a turma do Twitter. Para trabalhar em prol, né, da sanidade das redes sociais. Embora o Twitter às vezes rejeite análises técnicas de ONG sobre quem é e quem não é robô, o robô do Nicholas, às vezes a rede social não aceita. Às vezes. Em questões como assuntos polêmicos, eles instantaneamente adiam para sites como PolitiFact, financiados pelos mesmos nomes que financiam as ONGs. E coloca lá os grandes empresários. Se você procurar, você também acha o garoto Jorginho Soros, né? Aí manda pro site, fact-checking, igual tem no Brasil. As plataformas não compram, mas o site de notícia compra. E aí que vem um grande ponto, ó. Ele coloca a imagem de um e-mail, botei ali o texto maior. O Twitter Files mostra repetidamente, não é uma vez, é repetidamente, a mídia agindo como procuradora de ONGs. A ONG diz, não sei quem roubou, solta uma nota e critica a plataforma. Quantas notas saíram no ano passado acusando as plataformas de redes sociais de não estarem fazendo o trabalho delas? Quantas notas vocês lembram? Procura aí, vê se tu não acha. Vê se você não acha. Exatamente o que o cara tá falando, rapaz. Com o Twitter se preparando para manchetes ruins se eles não cancelarem as contas, né? Sabe quanto? Ó, o Twitter tá permitindo isso aqui, a rede social, desinformação, blá blá blá. Quantas notas não saíram para colocar pressão na plataforma? Aqui, o Financial Times dá ao Twitter até o final do dia para fornecer, né, um boi sobre os perfis lá. Olha o robô do Nicholas. A diferença é que essas campanhas, elas são financiadas pelos contribuintes. Quem está financiando essas campanhas, né? Esse grupo do bem que controla o discurso nas redes sociais são os contribuintes, os pagadores de impostos. Como assim? Eu não estou dando dinheiro para essas ONGs. Você está. Pô, no Brasil sabe que tem Apex, né? No passado, até 2020 estava dando. Embora o Estado deva ficar de fora da propaganda doméstica, o Aspen Institute Gráfica, o DFE Lab da Atlantic Council, o New America e outros laboratórios de anti-desinformação estão recebendo grandes prêmios públicos. No Brasil tinha Apex. É a mesma coisa em dois países diferentes. Os mesmos agentes, o mesmo padrão da imprensa. Briga com as informações do Twitter Files. Virava até dossiê o vídeo hoje, né? Todas as informações interessantes. Até pensei em botar dossiê. Aí vamos botar no Nicolas, né? Fez o discurso, ganhou um monte de seguidor, né? Que tá falando aqui assim, mas é robô. Essa nota da Veja. Metade dos brasileiros acha que igualdade de gênero foi longe demais. Será que foram essas pessoas que começaram a seguir o Nicholas? Não. Foram robôs. Só seguindo aqui a linha, né, do raciocínio. Pessoas que menstruam terão absorventes distribuídos de forma gratuita. Uma pauta que, inclusive, a Tabata Amaral, que está com o Nicholas, ela é uma ferrenha defensora. Ela deve estar bem feliz com isso. E falando na senhorita Tabata do Amaral, ou melhor dizendo, a tablet do Amaral. Ontem um cara no Twitter me mandou uma notícia que eu lembrava, mas que não tinha caído na mente. Eu falei, rapaz, essa notícia muda tudo. O Valfrido Vardi, amigo do Boulos, que contratou o Moro assim que o Moro deixou no governo, para trabalhar no caso, né? Fazer um parecer. Briga de compliance. O Valfrido Vardi, ele já doou para a campanha do Kim Kataguiri, amigo do Boulos. A sede do MBL é o estado de São Paulo. Né? O núcleo duro está em São Paulo. O MBL não assinou a CPI das Americanas. Aí eu falei assim, eu liguei os pontos. Tablet do Amaral está cotada para ser a vice do Boulos. Tablet é a mina dos olhos do Lema. O empresário do Boulos foi um dos maiores doadores da campanha de Kataguiri do MBL. MBL, que é apoio para eleger vereadores. E a pessoa colar na chapa, Boulos e Tabata. E o MBL não assinou a CPI da Americanas. Com certeza o Valfrido Vardi poderia, né, criar uma ponte entre o Kataguiri e o Boulos. Né, o Lero-Lero. Até porque o Kataguiri já nem precisa, né? A quantidade de fotos que ele tem junto com a turma da esquerda.
Ligue os pontos. Não tô falando nada aqui. Só vida que segue. E aí, só pra falar, né, da CPI, mesmo sem a assinatura do Kim Kataguiri e da tablet do Amaral, a CPI do Lema, né, que é das Americanas, foi protocolada com 205 assinaturas válidas. Agora está nas mãos do presidente da casa. E aí, Arthur Lira? Se eu não me engano, podemos ter até 5 CPIs acontecendo ao mesmo momento. Sabia que não dá tempo de comentar sobre os 2 últimos temas, mas acho que vale a pena discutir algumas coisinhas, né? Porque impacta a vida, impacta o teu bolso, como as ideias da Marina, ainda mais se você é um pequeno médio empresário. Olha o que o PT está fazendo com a Petrobras, olha os acordos, né? Pelo bem do Brasil, descarbonizar. O Brasil não é para amadores. E é isso. Gosta do meu trabalho? Pode se inscrever no meu canal, tô no plano de valeu, tem um peito na descrição, sempre falo isso. Compartilha esse vídeo, né? Não vai cair teu dedo. E eu espero poder estar aqui amanhã e também ver vocês. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!